Pessoal, tudo bem? É o Guilherme, professor de Direito Tributário aqui no Panteão. Nesse vídeo a gente vai ver um trecho das nossas aulas sobre limitações constitucionais ao poder de tributar, ver de que forma isso é cobrado no exame da ordem, tudo bem? Não se esqueça, já se inscreve no nosso canal, deixa o seu like aí ao final do vídeo e ativa as notificações para receber as novidades sobre os vídeos postados aqui no canal do Panteão, tudo bem, pessoal? Vamos lá? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, e vamos fazer uma breve retomada, são os princípios, porque de certa forma eles limitam o poder de tributar por parte dos entes, né? Os entes constitucionais, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então vamos lá. O primeiro princípio, o princípio da legalidade, diz que os tributos eles só podem ser criados por lei ordinária, né? Quando se pode utilizar MP e complementar em alguns casos alguns impostos, como por exemplo o imposto sobre grandes fortunas e os empréstimos compulsórios, que de acordo com a Constituição são instituídos por meio de lei complementar. Então o princípio da legalidade é: tributos só podem ser criados por lei ordinária, né, quando há a possibilidade de se utilizar medida provisória, e também lei complementar. Tudo bem, pessoal? O princípio da isonomia diz: tratar de forma igual os que se encontram em situação equivalente e de forma desigual os que se encontram em situação desigual. Eu tributo da mesma forma os que recebem a mesma renda e tributo de forma diferente os que têm renda diferente. Eu não vou tributar o cara que ganha 30 mil reais da mesma forma que o que ganha R$ 1.000, como por exemplo no caso do imposto de renda, tá? Então é o princípio da isonomia. O princípio da não surpresa, que engloba a irretroatividade, a anterioridade anual e a anterioridade nonagesimal, ou seja, aquele que só, no caso da anterioridade anual, em 1º de janeiro, né, todo ano tem que respeitar, anterioridade nonagesimal deve respeitar 90 dias. Nesse caso, ele visa a segurança jurídica do contribuinte, oferecendo amparo com relação a fatos passados e permitindo a previsibilidade quanto aos futuros. Obviamente, se você vai ser tributado e desses impostos, por exemplo, obedece à anterioridade nonagesimal, ou seja, tem que dar um período aí de 90 dias, está dando segurança para você quanto a fatos futuros, correto? O princípio do não confisco, outro princípio tributário, simples. O tributo não pode ser utilizado com viés punitivo. Eu não posso punir por meio de um tributo, senão eu estou ferindo o princípio do não confisco. Ok, pessoal? Dando continuidade aí ao estudo dos princípios, para a gente fazer essa introdução, nós temos que o princípio da liberdade de tráfego nos diz o seguinte: ele está previsto lá no artigo 150 da Constituição Federal, né, mais precisamente no seu inciso 5, tá? Aqui, da Constituição. Ele estabelece o seguinte, que os tributos interestaduais ou intermunicipais, aqui no caso um bom exemplo disso é o ICMS, eles não podem ser utilizados de forma a impossibilitar, aqui faltou um R, perdão, o tráfico de pessoas ou bens, com exceção, por exemplo, a gente cita, e isso é clássico, não sou só eu, mas diversos professores de tributário, é a cobrança de pedágio em rodovia. Por quê? Nós vamos estudar que pedágio em rodovia não é tributo, é tarifa. Ou seja, o fato do ente tributante por meio da concessionária, a concessionária quando ela cobra o pedágio é uma tarifa, então ela não infringe esse princípio da liberdade de tráfego, tudo bem? O princípio da uniformidade geográfica da tributação, ele está ali no artigo 151 da nossa Carta Magna, Constituição, inciso 1. E ele estabelece o seguinte, ó, eu trouxe aqui a letra da lei. Este princípio ele estabelece que a União não pode, ou seja, é vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação ao Estado, Distrito Federal ou ao município. O que significa esse primeiro ponto? Que a União ela não pode instituir um tributo, vamos supor que ela cria um exemplo, vamos supor que ela cria o imposto de renda, um exemplo, ou um imposto, vamos pensar no imposto de renda supondo que ele não exista. Ela não pode criar um imposto de renda e dizer, olha, para quem ganha 30 mil no Rio de Janeiro, a alíquota é uma, para quem ganha 30 mil em São Paulo, a alíquota é outra. Não pode fazer esse tipo de distinção, preferência em relação a algum ente, tudo bem? Em detrimento de outro, né? Agora ela pode, ou seja, é admitido
concessão de incentivo fiscal para promover o equilíbrio e o desenvolvimento socioeconômico entre as regiões do país. Incentivo fiscal ela pode, como é, por exemplo, a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é uma área que se é concedido vários benefícios fiscais, mas para fomentar o comércio, o desenvolvimento socioeconômico, tá? Então, isso é um exemplo e não fere o princípio da uniformidade geográfica da tributação. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Continuando, né? Nós temos o princípio da vedação às isenções heterônomas ou heterotópicas. Isso aqui são sinônimos, tá, pessoal? Eu coloquei porque pode vir na sua prova isenção heterônoma ou isenção heterotópica. Aí você, nossa, o que é isso? É a mesma coisa. Veda a possibilidade de um ente, no caso União, Estado, Distrito Federal, município, conceder isenção, e nós vamos estudar essa figura. A isenção é a dispensa legal do tributo, tá? Ela não, é vedado ao ente conceder isenção sobre tributo que não possua competência para sua criação, tá? Ou por exemplo, o artigo 151, inciso 3 da Constituição Federal. Eu não posso, ele cita essa vedação, por exemplo, o Estado não pode conceder isenção sobre, algum tipo de isenção sobre o IPTU, por exemplo, que é um tributo municipal. Tudo bem? Tranquilo até aí? E lembrem-se, pessoal, toda vez que eu fizer menção a um artigo da Constituição, a um inciso da Constituição Federal ou do CTN, de qualquer outro dispositivo legal, pessoal, marquem e leiam, revisem, porque isso é o que cai na prova de vocês. Vocês vão gabaritar direito tributário, eu tenho certeza, tá? Princípio da não discriminação baseada na procedência ou destino. Esse princípio, pessoal, está previsto lá, novamente, artigo 152 da Constituição Federal. E o que ele diz? Ele estabelece que não é permitido aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços em decorrência de sua procedência ou destino. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Deixa seu like e ative as notificações para receber as informações sobre novos vídeos que forem postados aqui no canal do Panteon. Siga a gente também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, para ficar por dentro de tudo que é cobrado na prova da OAB. Beleza? Um abraço e bons estudos!